Apenas uma nota rápida antes de entrarmos no tema principal do vídeo desta semana. Infelizmente, não foram tiradas muitas fotografias desta viagem. Lá, infelizmente, foram para o fundo do oceano. A maioria dos navios. Então, infelizmente, não há muita fotografia existente disponível para isso. Então, o número de fotos neste vídeo será um pouco limitado em comparação com o regular. Como mencionado em vários vídeos, peço desculpas pela quantidade, mas espero que não desvie muito a atenção. De qualquer forma, a primeira e, alerta de spoiler, última viagem da segunda esquadra do Pacífico russa é quase um candidato tão próximo à denominação Viagem dos Condenados como você provavelmente conseguirá encontrar. Mas como exatamente essa catástrofe flutuante que literalmente enlouqueceu alguns dos homens envolvidos e que finalmente encontraria seu fim na Batalha de Tsushima realmente aconteceu? Bem, com o início da Guerra Russo-Japonesa, uma das primeiras coisas que os russos descobriram foi que seu porto do Pacífico em Port Arthur era mais uma maldição do que uma bênção. Embora fosse um porto de águas quentes, algo que a Rússia não tinha em grandes quantidades. Foi relativamente fácil cortar o apoio terrestre estando bem no final de uma península, e as colinas ao redor do porto permitiam que a artilharia inimiga tivesse alcance livre sobre os navios que deveriam estar seguros dentro, uma vez que essas alturas haviam sido capturadas. A natureza rasa da boca do porto também significava que navios maiores só podiam entrar ou sair na maré alta, e, para completar, os oficiais presentes não estavam realmente aptos a liderar o navio de guerra estacionado lá em qualquer tipo de luta séria. Perdas incidentais para a frota japonesa e minas colocadas por navios japoneses, bem como um início relativamente pobre da campanha terrestre, estavam pintando um quadro bastante sombrio após alguns meses de continuação da guerra. Em resposta, o czar Nicolau II enviou o almirante Makarov, um oficial um tanto não convencional, mas muito capaz e popular, que era talvez o melhor almirante que a Rússia tinha ou de fato poderia pedir. Muito rapidamente, ele começou a virar as coisas, e o futuro, se não brilhante, pelo menos parecia muito mais promissor do que antes. Mas tudo isso veio a um abrupto fim quando o navio principal da frota do Pacífico russa, o Petropavlovsk, atingiu uma mina. A explosão e os destroços voando decapitaram o almirante Makarov e privaram a Rússia de um de seus mais capazes navios de guerra e de seu melhor comandante naval ao mesmo tempo. Outros 5 almirantes estavam sendo considerados para o papel de comandante da frota do Pacífico russa, e como o Tsar estava determinado a não ceder a presença da Rússia no Pacífico para o Japão, ele precisaria, claro, nomear um novo comandante. Mas com o que agora eram efetivamente 2 esquadras navais no Pacífico, presas em Port Arthur e Vladivostok, respectivamente, e com ambas falhando em romper o bloqueio japonês para se unirem, ao custo de ainda mais navios de guerra danificados, estava claro que mais navios seriam necessários, assim como um novo comandante. Então, o novo almirante não poderia simplesmente ser enviado pela ferrovia transiberiana, como Makarov havia feito. Felizmente, a Rússia realmente tinha outras 2 frotas, as frotas do Báltico e do Mar Negro, e então seria de pelo menos uma dessas que mais navios de guerra teriam que ser montados. Eles seriam nomeados como a segunda esquadra do Pacífico e enviados ao redor do mundo para enfrentar a frota japonesa. Os pequenos problemas de a Rússia não ter realmente nenhuma base de reabastecimento ou reabastecimento nos 18 mil milhas intervenientes, as regras de guerra não permitindo realmente que países neutros fornecessem ajuda na escala que uma frota deste tamanho precisaria, o fato de que a Rússia não era exatamente o país mais popular entre a maioria das outras potências imperiais,
e especialmente com a Grã-Bretanha, que controlava a maioria das bases e tinha a maioria dos navios que estavam ao longo da rota projetada da frota. E o fato de que os navios de guerra russos, de forma alguma, foram projetados para navegar tão longe ou através de ambientes tropicais, o que é claro que eles encontrariam ao cruzar o Equador várias vezes, foram todos, em grande parte, ignorados. E assim, o contra-almirante Zinovy Petrovich Rozhestvensky foi nomeado para a segunda esquadra do Pacífico. Considerando tudo, ele provavelmente foi a melhor escolha que o czar poderia ter feito, embora ainda menos político que Makarov, e dado a acessos furiosos de temperamento, ele não era corrupto, o que era excepcionalmente raro nas altas esferas dos oficiais navais russos na época, e notavelmente justo, se excepcionalmente exigente com suas tripulações. Apesar de ser desgostado por muitos nas altas esferas da Marinha Russa, os navios que ele comandou sempre foram bem disciplinados, rápidos, precisos com sua artilharia e prontos para partir a qualquer momento, um fato que não escapou ao Tsar. O fato de Zinovy Petrovich Rozhestvensky ter realmente conseguido impressionar o Kaiser Wilhelm II, que, claro, tinha suas próprias ambições navais na época durante uma visita à Rússia, também não prejudicou suas chances de nomeação, e seria difícil encontrar um almirante mais popular entre as tripulações, porque, embora ele tivesse o hábito de bater com os punhos nos tripulantes que o decepcionavam, a tripulação também sabia que praticamente a única coisa que o impedia de dar uma surra igual nos oficiais que o decepcionavam ou maltratavam seus homens era o fato de que a maioria das altas esferas dos oficiais navais russos na época estavam de alguma forma conectados ao Tribunal Imperial Russo, e então bater neles seria de alguma forma prejudicial para qualquer carreira. Um total de 45 navios da frota báltica russa estavam sendo preparados, uma força que no papel era forte o suficiente para romper o bloqueio da Marinha Imperial Japonesa e com isso encerrar a campanha, já que as tropas japonesas invasoras dependiam quase totalmente do reabastecimento por mar. Para resolver o problema do suprimento inadequado de combustível dos navios, um plano foi elaborado para que cargueiros fretados da linha alemã Hamburg-America os reabastecessem em alto mar ou em portos neutros persuadidos a permitir isso. O fato de que abastecer um navio com carvão era uma tarefa difícil, exaustiva e perigosa quando atracado no porto, e ninguém havia sequer tentado reabastecer uma frota inteira movida a carvão em alto mar, foi, você adivinhou, ignorado. Os navios em si também eram uma mistura peculiar. Muitos deles foram influenciados por designs franceses e tinham um casco com uma inclinação acentuada, o que se mostrava uma grande preocupação com a estabilidade nas marinhas francesa e russa, conforme os navios entravam em serviço. Muitos deles estavam acima do peso, o que baixava o cinturão de armadura principal abaixo da linha d'água e as baterias secundárias e terciárias ficavam perigosamente perto da água em várias embarcações. A qualidade do trabalho também deixou a desejar. O novo encouraçado Oriol estava sendo equipado em preparação para se juntar à segunda esquadra do Pacífico, até que alguém removeu parte do revestimento, esqueceu que os encouraçados realmente precisam de seus cascos intactos para flutuar, e foi para casa no final do dia, deixando o navio afundar enquanto estava ancorado no porto de Kronstadt, o que exigiu que o navio fosse reflutuado e reparado antes de estar pronto para partir. Algumas embarcações eram novas e não testadas, enquanto outras eram antigas e quase obsoletas. Ainda outros eram basicamente iates aristocráticos reformados e navios de patrulha e cruzadores auxiliares totalmente inadequados para a guerra, mas que haviam recebido algumas armas aleatórias parafusadas onde cabiam de qualquer maneira, e qualquer ideia de pedir reforços foi descartada pelos prováveis candidatos, e mais navios encouraçados obsoletos e unidades de defesa costeira que estavam ancorados na baía. Para complicar ainda mais as coisas, Zinovy Petrovich Rozhestvensky foi informado de que seus navios receberiam munição suficiente para uma grande batalha e uma pequena quantidade de reserva, mas isso não seria suficiente para a prática de artilharia no caminho. Vejamos brevemente alguns dos navios envolvidos.
Os principais ativos da segunda esquadra do Pacífico eram 5 navios de guerra modernos: o Príncipe Suvorov, o Alexandre III, o Borodino, o Orel e o Osliabia. Os 4 primeiros eram navios de guerra da classe Borodino, novinhos em folha, e todos os 5 eram capazes de 18 nós. Havia 2 navios de guerra mais antigos, Sissoi Velik e Navarém, que podiam fazer 15 nós em um bom dia com vento a favor. Havia 4 cruzadores modernos relativamente rápidos, o Oleg, Aurora, Zemchug e Izmrud, e o Dmitry Donskoy, que tinha 21 anos de idade e estava ficando um pouco velho. Svetlana e Almaz eram relativamente novos e rápidos, mas eram os já mencionados iates aristocráticos convertidos e sua armadura era inexistente. Os cruzadores protegidos eram Ural, Kuban, Terek, Rayon e Deipner, e eram, como o nome sugere, navios a vapor rápidos que tinham armas aleatórias acopladas a eles. 9 barcos torpedeiros, um navio hospital, vários navios de abastecimento e um quebra-gelo foram designados para escoltar os navios maiores. Já que o assunto é esse, vamos falar um pouco sobre os nomes dos navios. Os navios de guerra, na maioria das nações, eram associados a algo grandioso e importante. O príncipe Suvorov foi nomeado em homenagem a um famoso general russo. Borodino foi nomeado após uma batalha com Napoleão. Auxiliabaia era o nome de um monge guerreiro no século XIV. Alexandre III era o czar anterior. Orel significava águia. E claro, a águia era o símbolo da Rússia imperial. E Navarin foi nomeado após uma batalha naval mais recente contra os turcos, que também foi bastante bem sucedida. E da mesma forma, para os cruzadores, Oleg havia sido um dos primeiros príncipes vikings a governar a Rússia. Aurora era, claro, a deusa grega do amanhecer. Zemshug aparentemente significa pérola em russo, e Zumrud significava esmeralda, e Almaz significava diamante. E, claro, você tinha o Dmitry Donskoy, que era um príncipe russo que derrotou os tártaros, novamente no século XIV. Os nomes dos barcos torpedeiros eram um pouco diferentes. Você pode ter uma ideia do estilo dos nomes deles olhando para 3 deles. Buini, Bistri e Bidov, que significavam selvagem, rápido e imprudente. Na verdade, gosto muito desses nomes para destruidores. Dito tudo isso, a lista de problemas com os navios não terminou com a idade deles. Muitos dos soldados rasos eram recrutas do centro da Rússia, e a frota obviamente passou a maior parte do inverno presa no gelo. Havia muito pouco tempo para treinar uma tripulação cujos padrões educacionais não eram exatamente brilhantes para começar, e muitos dos quais até recentemente nunca tinham sequer visto o mar, muito menos imaginado serem trancados em uma gigantesca caixa de metal e afastados da terra por meses a fio. Um oficial na frota em formação reclamou que metade desse grupo precisa ser ensinado tudo, porque eles não sabem nada, e a outra metade também precisa ser ensinada tudo, porque eles esqueceram tudo, e nas raras ocasiões em que se lembram de algo, é obsoleto e desatualizado. Com um grupo tão grande de homens na Rússia dos anos 1900, inevitavelmente haveria membros de vários grupos revolucionários que tentariam instigar agitação entre as tripulações. Você pode se perguntar por que a frota do Báltico russa estava em tão lamentável estado? Bem, isso ocorreu porque a maior parte da mão de obra experiente na Marinha Russa estava ou na frota do Mar Negro ou já havia sido enviada para o Extremo Oriente com a primeira esquadra do Pacífico. Os próprios oficiais não eram muito melhores em muitos casos, com Ross Hesvansky, que era um dos poucos homens em toda a frota que tinha até um pouco de experiência em combate, ao ver a magnitude da tarefa à frente e não totalmente entusiasmado com a tarefa atribuída, começou a descrever alguns de seus subordinados superiores como um saco de esterco e um vasto espaço vazio. E isso foi antes mesmo deles zarparem. A situação piorou com vários oficiais sendo abertamente insubordinados.
Como dissemos antes, Rossesvensky havia comandado no passado navios muito bem disciplinados, alguns dos melhores da marinha russa, mas agora ele tinha capitães de cruzadores que deliberadamente ancoravam seus navios na sombra de outros encouraçados em relação ao navio almirante especificamente para que pudessem escapar sem serem detectados e passar suas noites em terra se embriagando. Portanto, isso foi algo de uma luta árdua quando se tratava de realmente fazer algo alguns meses depois, pouco antes das correntes de gelo do norte começarem a se formar novamente. A segunda esquadra do Pacífico zarparia. O sabor da viagem foi definido quase imediatamente quando o navio principal encalhou e um dos cruzadores de escolta perdeu sua âncora e corrente enquanto a frota esperava que o navio principal se refloatasse e, para o cruzador recuperar a âncora perdida, um destroyer acidentalmente colidiu com um dos outros navios de guerra e teve que retornar ao porto para reparos. Com esses pequenos problemas superados, a frota gradualmente fez seu caminho através do Báltico até a costa dinamarquesa, onde o primeiro de muitos pânicos hilariamente desinformados começou a se espalhar. Marinheiros histéricos começaram a gritar que todos estavam condenados. Corretos. Porque uma frota de barcos torpedeiros japoneses os aguardava no ponto mais estreito entre a Dinamarca e a Suécia. Incorreto. Os pequenos detalhes de que o Japão não tinha barcos torpedeiros suficientes para constituir uma frota e que os barcos torpedeiros não eram conhecidos por velocidades superiores a 300 nós, nem alcances operacionais de 18.000 milhas, que teriam sido necessários para chegar a esta posição neste momento, foram, novamente, ignorados em favor do que as pessoas queriam acreditar. Alguns dias depois, a frota danificou os navios carvoeiros dinamarqueses que os abasteciam através de colisões e manobras ineptas. Os turcos de outro navio se soltaram e seu barco caiu ao mar e afundou, enquanto o quebra-gelo que havia sido designado para a frota foi manejado tão mal que Rossesvensky realmente disparou vários tiros em sua proa para fazê-lo parar depois que ele se recusou a reconhecer os sinais do almirante. Ele então o mandou para casa. Essa viagem seria um inferno pessoal único para um tal de Eugene S. Politovsky, um homem muito inteligente e responsável que servia como engenheiro-chefe da frota na idade relativamente jovem de 30 anos. Agora ele se encontraria rastejando no porão do buistre, cuidando dos reparos. Durante toda a viagem, o pobre Politovsky acabaria lidando com reparos quase todos os dias, movendo-se constantemente de navio para navio, segurando cordas, escadas e qualquer outra coisa que pudesse agarrar enquanto embarcava em navios em mares tempestuosos no meio do oceano, muitas vezes com muito pouca gratidão, visto que ele era, afinal, apenas um engenheiro e não um dos oficiais aristocráticos. Mais rumores se espalharam. Os japoneses minaram os mares e submarinos japoneses estavam por perto. Farto, Rossesvensky tentou acalmá-los, emitindo uma ordem de que nenhum navio de qualquer tipo deve ser permitido entrar no meio da frota. No momento certo, surgiu um pequeno barco pesqueiro trazendo mensagens do Tsar. As equipes de artilharia histéricas, é claro, abriram fogo. Pouco tempo depois, Rossesvensky estava recebendo os pescadores a bordo de seu navio principal, que vieram com a notícia de que, por seus problemas, ele havia sido promovido a vice-almirante. A artilharia no caminho tinha sido tão ruim que o poder de fogo combinado de dezenas de navios de guerra não havia sequer arranhado o barco de pesca. Neste ponto da nossa história, encontramos pela primeira vez o navio de reparo da frota Kamchatka, com quem todos logo se tornariam lamentavelmente familiarizados. Sua entrada em nossa conta aqui foi seu sinal de que estava sendo atacada por barcos torpedeiros. Quando perguntaram quantos, ela respondeu cerca de 8 de todas as direções. Eventualmente, alguém percebeu o fato de que absolutamente ninguém mais conseguia ver sequer uma gaivota, muito menos quaisquer barcos torpedeiros japoneses excepcionalmente perdidos. E, quando nada realmente aconteceu, Kamchatka se recusou a dizer que era um alarme falso, apenas que tinha alterado o curso e os barcos torpedeiros haviam ido embora. Tendo sobrevivido a ataques de barcos torpedeiros e submarinos japoneses fantasmas e tendo negociado um campo minado inexistente, a esquadra navegou para o Mar do Norte. Certamente, nesta bela extensão de água cinza aberta, nada poderia dar errado. Bem, foi neste ponto que eles encontraram toda a frota de pesca de arrasto no Banco Dogger.
Claramente, os perfis dos arrastões de movimento lento, com seu temível armamento de redes de pesca, combinavam com barcos de torpedo rápidos e baixos, e concluindo que outra frota de barcos de torpedo japoneses estava prestes a atacar, os russos abriram fogo. Granadas caíram por toda parte. Vários navios russos sinalizaram que haviam sido atingidos por torpedos, e em um navio de guerra, parte da tripulação colocou coletes salva-vidas e se deitou no convés se preparando para afundar, enquanto outros corriam loucamente balançando cutelos e empunhando pistolas, gritando que o navio estava sendo abordado pelos japoneses, o que causou ainda mais pânico. Os navios de guerra russos, evidentemente, prosseguiram atirando até acertar algo. Eles danificaram 4 arrastões britânicos perplexos e afundaram outro. Uma coluna de 7 navios de guerra conseguiu ignorar completamente os arrastões e engajou 2 de seus próprios cruzadores, o Aurora e o Dmitry Donskoy, eventualmente acertando uma série de tiros no Aurora, felizmente sem muito efeito, embora o capelão do navio morreria mais tarde de ferimentos. Rozhestvensky parecia ser o único na frota que conseguia reconhecer arrastões nos holofotes do navio almirante e correu pelo navio almirante, o Suvorov, tentando freneticamente fazer com que os vários holofotes apontassem para o céu, o que era um sinal para não se engajar. Mas vários artilheiros por todo o navio estavam atirando livremente, então demorou um pouco para interromper o ataque. A luz da alvorada revelou que, na histeria coletiva, a única salvação dos russos foi que sua artilharia tinha sido tão terrivelmente ruim que o dano geral havia sido mantido no mínimo. Vários navios dispararam uma boa parte de seu arsenal total de projéteis sem acertar nada. A frota de arrastões sobrevivente presumivelmente compensou quaisquer piscines recentemente pulverizadas. Por razões bastante óbvias, o Tsar foi relativamente rápido em pedir desculpas, mas a opinião pública e a mídia britânicas não foram tão facilmente dissuadidas. Eles não acreditavam que tal assalto poderia realmente ser acidental e exigiram guerra contra a Rússia. Esquadrões de cruzadores começaram a aparecer com alarmante frequência em torno da frota russa, enquanto toda a frota do canal, por si só maior do que todas as forças combinadas da marinha russa, foi ordenada a levantar vapor e se preparar para a ação. A totalidade dos componentes modernos da frota do Mediterrâneo também foram ativados e ordenados a se mover para o Estreito de Gibraltar, uma força combinada que superava em número a segunda esquadra do Pacífico russo em 4-1. Movendo-se para prender os russos em uma pinça entre as frotas do Mediterrâneo e do Canal, e tendo revisado a horrível artilharia do incidente de Dogger Bank, o almirante Beresford estava preparando um plano de ataque que ele descreveu em uma carta como cavalheiresco, propondo torná-lo uma luta justa, apenas envolvendo toda a força russa com 4 de seus encouraçados britânicos, mantendo os outros em reserva apenas no caso de alguns de seus navios realmente levarem 1 ou 2 golpes. As forças russas também estavam nesse ponto um tanto divididas, com alguns dos navies mais antigos planejando ir pelo Canal de Suez para não atrasar ainda mais as unidades mais modernas que eram capazes de uma navegação mais rápida. Agora, para ser justo, não era completamente irracional para um capitão ou outro oficial extremamente paranoico acreditar que os japoneses poderiam ter tentado tomar algum tipo de ação no Mar do Norte. Afinal, naquela época, a maioria dos navios de guerra japoneses foram construídos em estaleiros britânicos e passaram pelo canal para chegar ao Japão, e vários espiões russos vinham alegando avistar barcos de torpedo no mar há bastante tempo. Mas a ideia de que os britânicos haviam construído às pressas uma frota inteira de navios em alguns meses, capaz de desafiar toda a segunda esquadra do Pacífico, e depois entregá-los aos japoneses, que de alguma forma haviam teleportado vários milhares de tripulantes através de metade do planeta, ainda era um tanto absurda. Sinais diplomáticos furiosos entre os governos britânico e russo evitaram por pouco a ordem para abrir fogo, mas uma das concessões feitas foi que Rozhestvensky teria que atracar antes que a frota deixasse as águas europeias e deixar para trás os oficiais que haviam sido responsáveis por atacar os arrastões britânicos. Aproveitando ao máximo uma oportunidade, ele usou essas ordens como desculpa para encalhar o capitão Clado,
que havia criticado seu comando desde a Rússia e, apesar de ser um oficial, Rossesvensky e Clado quase chegaram a se agredir na ponte do navio Almirante alguns dias antes. Como ele estava abaixo do convés e, portanto, não envolvido no desastre de Doggerbank, Clado foi ordenado a retornar a São Petersburgo para organizar reforços. Mas com todos os navios da frota do Báltico que valiam a pena enviar, e alguns que provavelmente não valiam a pena enviar de qualquer maneira, já tendo sido despachados, isso lhe deu a desculpa perfeita para começar a reunir em navios obsoletos antigos, que haviam sido rejeitados em primeiro lugar por serem velhos banheiros e designados por alguns dos oficiais menos gentis como o esquadrão que afunda por si só. Isso estava longe do que Rozhesvensky havia sido prometido pelo czar a seu pedido, que era para o governo russo comprar uma pequena frota de cruzadores modernos do Chile e da Argentina e enviá-los através do Atlântico para se juntar a ele. Se você viu nosso vídeo sobre encouraçados sul-americanos, saberá por que isso ocorreu, com o Chile e a Argentina tendo recentemente assinado um tratado de paz e desarmamento. A venda foi mediada pelos britânicos, que possuíam uma quantidade considerável de navios modernos disponíveis no período. Enfim, a frota principal deixou as águas europeias, com os esquadrões de cruzadores britânicos sendo os últimos a se retirar de sua sombra. Um oficial a bordo do cruzador Her Majesty's Ship, Diana, observou que o próprio esquadrão de Rossesvensky era notavelmente superior aos outros da frota, expressando a opinião de que era de fato o único que poderia concebivelmente ser considerado pronto para a guerra. Além do cruzador Aurora, que aconteceu de ser um brilhante exemplo de boa conduta naval entre, bem, o resto do segundo esquadrão do Pacífico. Abaixo do convés, o pobre engenheiro-chefe Politovski, tendo um curto intervalo das reparações, escreveu, deitado de costas na noite passada, eu assisti os ratos se acomodando na minha cabine. Eu costumava dormir com os pés voltados para a porta, mas agora coloquei meu travesseiro lá. Os ratos podem pular da mesa de escrita para o sofá e poderiam ter pulado na minha cabeça. Seu motivo para descansar poderia estar relacionado à perda de contato da frota com Kamchatka por alguns dias, esperando provavelmente que o navio tivesse ido embora definitivamente. Mas o Kamchatka eventualmente apareceu com notícias. Enquanto a frota principal quase causou uma guerra com o Império Britânico, ela superou todos os obstáculos ao relatar que não apenas ela disparou 300 projéteis em um confronto com 3 navios japoneses, mas na verdade havia atirado em um mercante sueco, um arrastão alemão, e um escuna francesa, colocando os russos em desacordo com quase todas as outras grandes frotas europeias existentes. Felizmente, todos pareceram perceber o nível verdadeiramente apavorante de capitania no Kamchatka, e esses incidentes foram discretamente esquecidos. E isso foi combinado com o fato de que os níveis verdadeiramente apavorantes de artilharia do Kamchatka o impediram de iniciar várias novas guerras por não acertar realmente nada. Para completar, descobriu-se que, quando a frota deixou Tanger, um navio conseguiu cortar o cabo telegráfico subaquático da cidade com sua âncora, o que então impediu o porto de se comunicar com a Europa por 4 dias. O Kamchatka foi ordenado a liderar a coluna de navios de suprimentos, não por causa de qualquer habilidade naval ou competência por parte de seu capitão, mas porque Rozhesvensky não confiava nela nem um pouco e queria o navio o mais próximo possível para que ele pudesse ficar de olho nele. Os navios estavam no fim dos suprimentos de carvão carregados na Rússia e Dinamarca, e precisavam encontrar um comboio de navios de carvão alemães na costa oeste africana. Para minimizar o número de vezes que isso precisava ser feito, eles foram ordenados a carregar o dobro de carvão. Como não havia espaço suficiente nos depósitos, o carvão era armazenado em todos os outros lugares, no convés, nos corredores, etc. Isso, por sua vez, resultou nos navios sendo cobertos por uma fina camada de pó de carvão, que em combate era tão benéfico quanto derramar gasolina sobre todas as superfícies disponíveis e depois tentar acender um fósforo. Como se transformar acidentalmente seus navios em uma procissão de bombas de combustível aéreo não fosse ruim o suficiente, à medida que os navios passavam pela costa africana, o pó de carvão que estava no ar combinava com a umidade para revestir a garganta e os pulmões de todos com uma gosma preta espessa que matou vários marinheiros que eram mais vulneráveis a problemas respiratórios.
Algum alívio foi comprado quando a frota navegou para uma tempestade, o vento e a água pelo menos limpando o ar, mas o Kamchatka não poderia permitir nem um pequeno pedaço de sorte, então quando foi perguntado sobre seu status como parte de uma chamada geral, em vez de enviar de volta o sinal de que estamos todos bem, a mensagem "você vê barcos" de torpedo foi enviada, resultando em outro pânico enquanto a frota procurava por mais artesanato mágico de torpedo japonês flutuando em uma tempestade no Atlântico. Rozhetsvansky desabafou algumas de suas frustrações, inventando novos apelidos para vários capitães e navios que o haviam irritado. Assim, ele se encontrou dando ordens para o velho tarado, o inquieto polido, o nihilista sem cérebro, o cabide do uniforme da guarda e outros. Quando era acometido por esses acessos de raiva, como estava descobrindo que era cada vez mais apropriado à medida que o tempo passava, ele frequentemente jogava seus binóculos para o lado do navio. Cientes deste hábito por experiências anteriores, sua equipe trouxe uma caixa com nada menos que 50 pares de binóculos. Ocasionalmente, quando ficava demais, Rozhesvansky se contentava em sair para a asa da ponte e gritar pelos 5 milhas que o separavam da vadia lasciva, que era sua nova designação para a Kamchatka. Conforme a frota se aproximava de Cape Town, Rozhesvansky recebeu um sinal de que Clado enviava reforços do 3º Esquadrão do Pacífico para se unir a ele. Sabendo que seria uma coleção geriátrica de navios verdadeiramente obsoletos que não fariam nada além de atrapalhá-lo, ele resolveu evitar qualquer contato com eles, se possível, e a partir de então se recusaria a compartilhar sua posição ou progresso com o Comando Central. Enquanto isso, um oficial britânico sarcástico enviou um cabo aos russos informando sobre outra frota pesqueira britânica operando perto de Durban, por precaução. No entanto, o moral sofreu um grande golpe quando, ao se aproximarem de Madagascar, souberam que Port Arthur havia se rendido e a maioria dos navios sobreviventes da primeira esquadra do Pacífico havia sido afundada no porto por peças de artilharia que os japoneses haviam levado para as alturas do porto após sua captura. Havia agora uma preocupação muito real de que alguns dos navios de guerra russos que estavam presentes no porto pudessem ser reflutuados, trazidos de volta ao serviço japonês e então usados contra a 2ª Esquadra do Pacífico se eles não entrassem em ação em breve. Para levantar o moral abatido, as tripulações coletavam animais exóticos em visitas à costa, mas com uma ideia um tanto equivocada do que era adequado para uma viagem em um navio de guerra. Estes incluíam um crocodilo e uma cobra venenosa que causaram um certo pânico em um navio de guerra quando ela se enrolou nos canhões principais e depois mordeu o oficial comandante quando ele tentou tirá-la. Embora a adição de uma grande serpente venenosa ao navio em questão provavelmente tenha aumentado consideravelmente o poder ofensivo do navio, especialmente em qualquer ação de abordagem prospectiva, alguém enviou a Rozhesvansky um papagaio, que prontamente começou a aprender o vasto e completo vocabulário de palavrões russos do almirante. O navio principal também estava infestado por camaleões que se mostraram difíceis de encontrar quando escapavam. A tripulação da Aurora estava tão assediada por várias criaturas predatórias grandes que seus oficiais haviam trazido a bordo que eles reclamaram que agora estavam com muito medo de dormir, pois os animais perambulavam pelo convés em busca de lanches. A frota havia passado de uma coleção questionável de navios de guerra para um desastre diplomático flutuante, um conjunto de bombas de ar combustível móveis, e agora se tornava o maior zoológico marítimo do mundo, com uma variedade desconcertante de pássaros e animais perambulando livremente pelos navios. Percebendo que a vida selvagem estava atualmente confinada aos próprios navios, a Esperance, o suprimento refrigerado da frota, decidiu contribuir para a coleção ao fazer com que sua planta de refrigeração quebrasse as toneladas e toneladas de carne apodrecida que acabaram sendo jogadas ao mar nos próximos dias. E isso completou a exposição da vida marinha, pois atraiu uma interessante variedade de tubarões. Tendo deixado o Atlântico para trás e agora no Oceano Índico, os eventos continuariam a tomar rumos para o pior. O empenho para liderar essa série de desastres começava a transparecer.
O almirante Rozesvensky estava gravemente doente e permaneceu confinado em sua cabine enquanto seu chefe de gabinete sofreu uma hemorragia cerebral e ficou parcialmente paralisado. Consequentemente, a frota ficou sem comando efetivo e permaneceu em Madagascar. Após completar a coleção de animais de estimação, as tripulações decidiram ir para a costa desfrutar das instalações locais. Era uma boa ideia, com o inevitável surto de malária, disenteria, tifoide e todas as DSTs conhecidas pela humanidade. Durante um funeral para um de seus mortos, o Kamchatka disparou uma saudação, mas é claro, sendo o Kamchatka, eles usaram um projétil vivo que atingiu o cruzador Aurora, que já havia sido o destinatário de uma pequena quantidade de artilharia russa precisa que havia sido exibida até agora, e agora estava ficando muito farto de ser uma pinhata gigante de aço. Com uma frota russa, a frase "e então as coisas pioraram" estava em pleno efeito. À medida que ondas de doença mental, fervor religioso, motim e revolução começaram a varrer a frota, um velho conhecido de Politovski começou a vagar pelos vários navios da frota meio despido, perguntando às pessoas se elas temiam a morte. Os maiores infratores foram reunidos e enviados para casa conforme a saúde de Rozesvensky melhorava. Mas isso diminuiu ainda mais a mão de obra da frota, e ao mesmo tempo muitos dos oficiais estavam bastante felizes, inconscientes de que algo estava acontecendo, tendo descoberto que Madagascar fazia um comércio estrondoso de várias drogas de alta potência. Um oficial havia trazido 2.000 cigarros e descobriu-se que todos estavam cheios de ópio, para a alegria de todos aqueles que conseguiram colocar as mãos neles antes que fossem confiscados. A frota também precisava reabastecer a munição, pois a maior parte de seu suprimento limitado havia sido disparada contra os arrastões britânicos. Os ânimos se elevaram quando o navio de suprimentos Ertish chegou, supostamente carregando munição para a frota. Ao abrir as caixas, eles encontraram, ao invés disso, 12.000 pares de botas de pele e casacos de inverno. Ideal para uso em mares equatoriais. Enquanto Rozesvensky continuava sua recuperação, ele ordenou prática de artilharia para tentar restaurar algum semblante de ordem. Nenhum dos destroyers acertou qualquer alvo estacionário que foi deixado para eles dos encouraçados. O navio principal marcou um único acerto, que foi no navio que rebocava o alvo. Uma esquadra de destroyers deveria navegar em formação de linha de peito, mas se dispersou. Após retornarem à linha, dispararam 7 torpedos. Um ficou preso, 3 saíram descontroladamente do curso, 2 se movimentaram a velocidades excepcionalmente lentas, errando o alvo, e o último deu uma grande volta em círculo, fazendo com que os navios se dispersassem novamente. Entrando no espírito das coisas, a Kamchatka enviou um sinal para dizer que estava afundando. Após muita comemoração em toda a frota com essa notícia, ela então investigou e encontrou nada mais do que um cano de vapor rachado na sala de máquinas, para a decepção de todos. As coisas melhoraram um pouco quando o destacamento mais velho da 2ª Esquadra do Pacífico, tendo negociado com sucesso o Canal de Suez, chegou para se juntar aos seus companheiros de esquadra após uma viagem um pouco menos agitada. Apesar dos crocodilos, cobras e lêmures a bordo, o Aurora provou mais uma vez ser um dos melhores navios da frota, pois exibiu o único exemplo bem-sucedido de disciplina naval, hospedando uma pequena corrida entre seus muitos barcos. E, para grande surpresa, nenhum deles afundou, nenhum deles atirou um no outro, e todos voltaram intactos para sua nave-mãe. Enquanto isso, de volta às águas europeias, a coleção de sucata envelhecida que formava o 3º Esquadrão do Pacífico havia zarpado sob o comando do igualmente geriátrico almirante Nebokgatov. A almirantado russo ordenou que ele se unisse à frota principal. Junte-se a Rozesvensky, disseram. Mas, graças aos melhores esforços de Rozesvensky para evitar esse destino particular, eles tiveram que acrescentar cuja rota é desconhecida para nós. Rozesvensky, é claro, não tinha intenção de se juntar ao que ele descreveu como uma coleção arqueológica de arquitetura naval, e agora tomou medidas para aumentar seus esforços para evitar outras partes de sua própria marinha.
A frota então cruzaria o Oceano Índico, os oficiais se divertindo organizando caçadas a ratos, com um grau limitado de sucesso. Do outro lado, eles foram recebidos pelo navio de transporte Gorchakov. Os ânimos se elevaram na esperança de que o navio trouxesse correspondência atrasada de casa. Na verdade, a única correspondência no navio eram as cartas que haviam sido enviadas para a casa de Madagascar um mês antes, o navio tendo se perdido completamente tentando encontrar seu caminho de volta para casa. Rozesvensky mudou sua abordagem. Sempre que um navio saía da linha ou de alguma forma desobedecia às ordens, ele agora o convocava para assumir a posição atrás do navio principal, onde então repreendia o capitão na frente de toda a tripulação do navio, usando um megafone. No dia 11 de maio de 1905, os esforços evasivos de Rozesvensky finalmente falharam quando a Terceira Esquadra do Pacífico, tendo feito um progresso surpreendentemente bom, principalmente por cortar completamente a África e passar pelo Canal de Suez, como fizeram os navios mais antigos na Segunda Esquadra do Pacífico, conseguiu encontrar a frota principal na costa da Indochina. Rozesvensky não usou o canal para a maior parte de sua frota por considerá-lo perigoso. Qualquer navio seria um alvo fácil enquanto navegava neste ponto específico e ele não queria arriscar toda a sua frota, pois este era um dos poucos lugares que os japoneses poderiam realmente ter enviado uma força para interceptá-lo. O outro problema era que a maior parte da Segunda Esquadra do Pacífico teria criado um monumental engarrafamento no canal, como foi quando as duas esquadras menores das forças russas passaram, obviamente parando para procurar atividades inimigas e colocando todos os seus artilheiros em alerta caso os japoneses tivessem desenvolvido um barco de torpedo que andasse na areia. Uma longa fila de navios mercantes profundamente irritados se acumulou atrás dos navios de guerra, com buzinas tocando o tempo todo. Profundamente irritado, Rozesvensky apresentou sua renúncia, mas o Tsar a rejeitou. O almirante Togo, da Marinha Imperial Japonesa, monitorou continuamente o avanço das tropas russas. Em 25 de maio, ele descobriu que Rozesvensky dispensou os carvoeiros que chegaram a Xangai para suprir a frota. Sem reabastecimento de carvão, isso significava que os russos deveriam estar planejando tomar a rota mais curta, através do Estreito de Tsushima, entre o Japão e a Coreia. Na manhã do dia 27 de maio, um vigia a bordo do Ural sinalizou que 4 navios não identificados haviam aparecido atrás da Segunda Esquadra do Pacífico. Seria o início da Batalha de Tsushima e o fim da viagem da Segunda Esquadra do Pacífico. Mas essa história em particular será um conto para outra ocasião.